Olá, queridos e queridas, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou chegando para dar continuidade com a nossa aula, com o nosso curso de missiologia. Nesse momento vou estar falando sobre o evangelho social, o impacto do evangelho social. No século XX surgiu o movimento do evangelho social dentro do protestantismo, e esse movimento tentou alcançar ou levar, oferecer a justiça social a partir da ética cristã. Esse movimento, como uma das maiores companhias comerciais lá no oeste da África, iniciou como uma missão religiosa enviada pela Suíça para pregar aos africanos. Então, surgiu esse movimento em que se oferecia justiça social, em que se oferecia a igualdade, dizendo os seus promovedores que todo ser humano seria igual, iria dividir, partilhar os seus pertences, aquilo que possuía, a ponto de deixar todos num estado de nível ou no nível de justiça social. Os evangelistas tiveram que levar seus próprios suprimentos e eles compraram quantidades e extras para vender aos nativos. Esse movimento levantou seus evangelistas e foi orientado que eles levassem seus próprios suprimentos e compraram em grande quantidade para vender aos nativos, aqueles que precisavam. Enquanto que o tempo foi passando, as atividades mercantilistas aumentavam e o verdadeiro trabalho religioso diminuía. Com o passar dos anos, existe apenas alguns vestígios. Então esse movimento ele se levantou com o maior impacto, fazendo a maior revolução, mas se percebia que era um movimento simplesmente mercantilista, porque se oferecia algo, só que na prática isso não acontecia. E com o passar dos dias, dos tempos, foi sendo devastado, foi saindo de uso, deixando de existir, e hoje existe somente alguns vestígios. Naquele tempo, sob a influência do chamado evangelho social, muitas instituições religiosas trocaram seus objetivos e atividades dramaticamente, como a missão por mercantilismo. Então, todavia que se levanta determinados movimentos, eles se levantam de tempos em tempos. Por isso que o crente, ele precisa ter o conhecimento da palavra, porque quando nós possuímos o conhecimento, está claro de que nenhum movimento vai nos arrancar da verdadeira posição em que o evangelho nos coloca. Então, naquele tempo, lá no século XX, por volta do século XX, sob a influência desse tal evangelho social, recebeu o nome de evangelho social, muitas instituições religiosas, elas trocaram seus objetivos, os objetivos que tinham seus projetos baseados, estruturados pela palavra, e trocaram suas atividades de forma dramática, como a missão máxima que receberam de Deus para executar na terra
pregando o evangelho, ganhando almas para o reino de Deus. Trocaram pelo mercantilismo. E aos poucos passou-se a surgir certas mudanças, e essas mudanças não foram notadas de início porque elas continuaram a ser chamadas de igreja e continuaram a operar sob um emblema religioso, onde havia as sutilezas enfrutadas. Por algum tempo, esse movimento mercantilista foi implantando suas mudanças, e essas mudanças elas foram aos poucos sendo notadas, sendo percebidas, porque elas continuaram aos poucos foram percebendo, e também não se percebia, porque também esse movimento recebia o nome de igreja, a igreja que pregava o evangelho puramente social. Mas esse movimento continuou operando, usando o emblema, uma roupagem religiosa de igreja, onde havia toda sorte de sutilezas infiltrada dentro desse movimento. Onde todos estavam mudando, começou-se a acontecer certas mudanças em volta. A onda é que tudo está mudando. Nessa ideologia é fácil para muitos entrar nesse ritmo. Então, todas as épocas, todo o tempo que surgem determinados movimentos, a ideia deles é que está mudando, estamos em uma época diferente, as coisas têm mudado, está mudando, e por fim nós como igreja temos também que mudar. É bem verdade que a igreja ela segue um ritmo de mudança, todavia a mudança é uma mudança que não perde a sua originalidade. A igreja não deve perder a sua essência. Mas continuando, o que sempre acontece nessas tais mudanças, onde as muitas infiltrações são inseridas, acontece que as pessoas vão mudando e não se dando por conta. Nós mudamos sem perceber. E quando as pessoas vão sendo envolvidas em declínio sem igual, muitas vezes é percebido depois de haver as proliferações heréticas. Foi mais ou menos assim que ocorreu. Então as mudanças são muito sutis, elas vão acontecendo de uma forma sucessivamente, de uma forma, posso dizer, natural. Todavia, nós como igreja temos que se avaliar se nós estamos mudando, mas estamos perdendo a essência como igreja, como povo de Deus. O que se percebe é que nas mudanças também vem os declínios, vem um pacote de declínios, de decadência, de quedas espirituais. E só se percebe depois de algum tempo, quando está proliferado em um meio muitas heresias, ensinamentos heréticos, ensinamentos que não têm base na palavra. Foi assim que aconteceu. O escritor da carta aos Hebreus fez a seguinte advertência: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos
pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então vejam que o escritor aos Hebreus, ele procurava orientar, chamar a atenção do povo de Deus, do seu público, dizendo que deveriam atentar com muita diligência para as coisas que já haviam ouvido. Então o evangelho que você recebeu, o evangelho verdadeiro, nós temos que mantê-lo, não podemos perder a essência por movimentos que surgem no nosso trajeto, na nossa caminhada. São muitos movimentos que surgem, se levanta um movimento e faz aquela revolução, arrasta muitos crentes, depois esse movimento ele baixa e se acaba, deixa de existir. Mas o verdadeiro evangelho, ele não perde a sua essência. A verdadeira igreja, ela segue seu rumo sem se embaraçar com essas coisas. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. O Evangelho de Cristo, os leitores de qualquer material precisam estar lembrados que o Evangelho de Cristo era e é as boas novas de salvação aos pecadores pela morte vicária, pelo sepultamento e pela ressurreição de Jesus Cristo, conforme as Escrituras, e que o Evangelho dos homens não é o mesmo Evangelho de Cristo. Então, quando é que nós não somos iludidos, enganados? É quando nós conhecemos o original. Se conhecemos o verdadeiro Evangelho, todavia não seremos enganados por evangelho dos homens, por falsos evangelhos. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já tenho vos anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 4, Paulo está falando sobre o caráter, a qualidade do evangelho que ele anunciou ou que ele anunciava. Porque já estáis mortos, disse Paulo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses 3, 3-4. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então são textos bíblicos em que fala sobre o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele promete-nos, ele puxa, ele leva nossa mente para cima, para ver, para saber, para termos conhecimento da vontade, do querer do Senhor nosso Deus. Qualquer onda da religião ou de religiosidade que surgiram por supostos mestres e pregadores que queiram causar
impacto na correção dos males sociais irão atingir, causando efeitos colaterais e secundários na transformação de qualquer indivíduo. Então, qualquer movimento que surja, qualquer movimento religioso, movimentos de religiosidades que surgiram no decorrer da história, ou que surge hoje, existe hoje também na atualidade, são supostas ondas, onde se levantam supostos mestres e pregadores que queiram causar impacto, dizendo eles que vai fazer a correção social, vai corrigir os males sociais, vai corrigir a diferença que existe entre o ser humano. Isso vai causar efeitos colaterais, porque não é possível fazer isso. O Evangelho de Cristo, conforme registrado na Bíblia Sagrada, não ampara nenhuma outra organização, senão a igreja local, com seus ministros, diáconos e presbíteros e obreiros para fazer a obra. Então, qualquer movimento de caráter social, ou que traga consigo até mesmo a roupagem, apresentando-se como igreja, que apresenta uma nova cultura, um novo parecer com respeito à correção social, com respeito à igualdade social. Nenhum movimento tem a sua legalidade. A igreja de Jesus foi ela constituída com essa incumbência, com esse trabalho a ser feito, pregar o evangelho. A igreja não prega igualdade social, a igreja prega o evangelho, porque todavia, enquanto houver a terra, haverá pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas intelectuais, pessoas analfabetas, enfim. O evangelho, ele prega, anuncia as boas novas, trazendo ao ser humano libertação espiritual. É certo que o evangelho também orienta os seus pregadores a falar sobre, ou seja, a ter preocupação com o cuidado do corpo. Aquele que ouviu o evangelho também tem necessidades físicas, necessidades pessoais, e quem prega deve oferecer algo a eles. Mas todavia o foco, a visão do evangelho não é cuidar simplesmente da parte material e oferecer igualdade social. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vós, disse Paulo. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo escrevendo a sua epístola à igreja que estava lá em Filipos, Paulo disse: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Faço sempre em minhas orações em favor de vocês, sempre eu oro com alegria, recordando a cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o início até o presente momento. Isso era prova suficiente para todos que visse e ouvisse que o evangelho foi dado para moldar o caráter individual de pessoas. Então, o evangelho, ele foca isso, mudar o caráter, transformar a pessoa em conformidade com a vontade de Deus. Atingir essas metas não requeria empreendimentos multimilionários e edifícios de múltiplos propósitos, mas um simples lugar de adoração e ensino da palavra de Deus era o suficiente. Então, o movimento, os promovedores do evangelho social, eles agora começaram a colocar na cabeça do povo que era necessário
se construir grandes empreendimentos multimilionários e edifícios suntuosos para ali reunir o povo, até porque o povo era o povo de Deus e também precisava estar num local. Estar num local assim, desse tipo. Templos suntuosos, edifícios de última geração. Esse era o evangelho que eles pregavam, sendo que a Bíblia nos apresenta que o propósito do evangelho é reunir pessoas para Deus. Isso pode acontecer em um simples lugar, que ali se reúne pessoas para adoração e ouvir o ensino da palavra e ali prestar a sua vida em adoração a Deus e anunciar o amor de Deus aos perdidos. Evangelho social, de forma camuflada, veio os modernismos. O evangelho social, com sua forma camuflada, trouxe consigo os modernismos infiltrados dentro de sua mensagem. Paulo, dirigindo-se à igreja de Cristo que estava em Roma, falou sobre a ira de Deus contra aqueles que se dedicavam no pecado, se deliciavam no pecado, onde vemos que o mundo antigo não se importava em ter o conhecimento de Deus, disse Paulo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram uso natural no contrário da natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Romanos capítulo 1, versículo 25 ao 28. Do mesmo jeito, homens no século corrente ficaram insatisfeitos com o evangelho de Cristo. Então lá no século 20, como já falei, nascia esse movimento, surgia esse movimento chamado de evangelho social, que oferecia igualdade, oferecia que todos iriam ter uma vida social, uma vida financeira, uma vida econômica padronizada, equilibrada. Mas, na verdade, essa não era a intenção. A intenção era arrancar recursos daqueles que já não possuíam. Nas grandes universidades da Alemanha houve objeções científicas às doutrinas básicas da fé cristã, que ganharam tanto crédito nos círculos intelectuais a ponto de que os teólogos foram forçados a reexaminar suas visões bíblicas tradicionais. Então, nas universidades da Alemanha houve lá certas objeções científicas com respeito às doutrinas básicas da fé cristã, e lá se ganhou esse movimento ganhou tanto crédito nos círculos intelectuais, a ponto de que os teólogos foram forçados a reexaminar suas visões, suas concepções com respeito à Bíblia Sagrada. Os credos históricos que defendiam a autoridade das Sagradas Escrituras foram reinterpretados nos termos do naturalismo. Naturalismo é a doutrina que nega a existência de esferas transcendentais ou metafísicas e passa a integrar certas ideias que vão desvirtuando princípios originais
Assim faziam os revolucionários do então evangelho social, a ponto de descaracterizarem a inspiração divina das Escrituras, a deidade de Cristo, os milagres, a expiação dos pecados, a ressurreição corporal de Cristo, a ressurreição dos santos, a segunda vinda de Cristo, o julgamento final, o céu, o inferno e qualquer vestígio sobrenatural da fé cristã foram abandonados e aderiram à nova cultura, onde a mente do homem tornou-se a corte do apelo final. Então esses movimentos, eles sempre trazem no seu bojo heresias, eles trazem ensinamentos contraditórios à palavra. Então é preciso o crente estar equilibrado em conhecimento para que ele possa distinguir e conhecer tudo isso. Então esse movimento, ele trouxe uma ideologia de que os teólogos deveriam agora reexaminar suas ideias com respeito à Bíblia. Eles também trouxeram, encucado no seu bojo, no seu evangelho social, que não se deveria defender a autoridade das Escrituras e deveria sim ser reinterpretada a Bíblia agora por uma visão naturalista, onde também passaram a ensinar sobre a descaracterização da inspiração divina das Escrituras. Começaram a desvincular a deidade de Cristo, desconsiderar seus milagres, desconsiderar a expiação do pecado, desconsiderar a ressurreição corporal de Cristo, desconsiderar a ressurreição dos santos e a segunda vinda de Cristo. O julgamento final também, ao entender deles, também não haverá de acontecer. Começar a desvincular essa questão de céu e de inferno, que não há céu nem inferno, tudo é aqui. Então esse movimento trouxe todo esse bojo maléfico e começou a pregar, instruir e arrastou multidões. Sempre são aqueles que não conhecem, que seguem, que acompanham certos movimentos assim. Porque quem conhece verdadeiramente a palavra, o Evangelho de Cristo, não segue, não é levado por tais segmentos. Este desenvolvimento, comumente chamado de modernismo, espalhou-se rapidamente pelo mundo protestante, obviamente ensinando-se a rejeição dos fatos básicos do Evangelho e suas promessas e avisos, e fizeram de todo o único Evangelho obsoleto. Significa dizer que tudo aquilo que o Evangelho ensinava o consideraram ultrapassado, fora de uso, antiquado e arcaico. Então foi isso que fizeram. Que o Evangelho deveria ser o Evangelho social, o Evangelho da igualdade, o Evangelho que poderia se viver como quisesse. Então observe, me entenda, raciocina comigo se essa não é também a ideia de certos segmentos que existem na atualidade. Por isso, eu tenho lhe convidado diariamente para você comigo estudar a palavra, para você aprender, para você não ser seduzido por certos movimentos e perder a sua salvação ou aceitar um evangelho que não promete a vida eterna. Diziam que o evangelho de Jesus havia envelhecido, já era uma ideia ultrapassada, e que as coisas com o passar do tempo vão sendo substituídas, porque assim deveria acontecer também com esse evangelho que havia sido pregado por Cristo e pelos apóstolos. Passou-se a pregar que os teólogos e as suas igrejas poderiam fazer agora, que todos deveriam renunciarem seus credos e o evangelho que os se baseavam. Começou-se a fechar os templos. Isso era o menos provável. Instituições antigas raramente morreram, elas simplesmente
trocaram de direção e toda nova direção demandava a atenção, seguindo outro rumo desvinculado da Bíblia Sagrada, usando a roupagem nova. Foi isso que aconteceu, sempre acontece assim. Isso é o que sempre acontece. Quando surgem esses movimentos, eles têm essa única intenção: é enganar os seus ouvintes, enganar aqueles que não conhecem verdadeiramente o Evangelho. Se dizem que conhecem a Deus, que servem a Deus, mas na prática eles não sabem o que fazer. Por isso que abraça, acolhe, recebe esses tais evangelhos. Ali, a Revolução Industrial no país fez surgir problemas de toda sorte nos negócios e éticas políticas, nos relacionamentos empregados, empregadores, competição econômica e a natureza da pobreza e seu remédio, os quais chocaram muitos filósofos sociais americanos para fora de uma desgastada complacência. Não menos sério eram os ajustamentos sociais, conectados com o crescimento desordenados das cidades, periferias, alcoolismo, tabagismo, prostituição, crime organizado, delinquência juvenil, desprezível e pobreza. Todos os problemas das cidades esparramadas e sujas era a realidade convincente que demandava que algo deveria ser feito. Então a ideia desses tais sempre é eles olhar e ver a prostituição, ver os vícios, pessoas envolvidas nos vícios, na prostituição, eles usar isso como dizendo que temos que pregar um poder, ou seja, uma igualdade, um evangelho que vai oferecer igualdade para todos. Isso era os argumentos deles, porém por trás há uma outra intenção, havia uma outra intenção, assim como também acontece nos dias da atualidade. Preciso é que nós possamos conhecer o verdadeiro evangelho para nós repugnar, rejeitar, não aceitar nenhum outro evangelho, assim conforme aconteceu lá na igreja que estava na Galácia. Queridos e queridas, que Deus vos abençoe. Nos aguarde que temos mais algumas aulas ainda sobre o evangelho genérico, o evangelho paralelo, o evangelho novo e o verdadeiro evangelho. Que possamos assim distinguir, conhecendo. Se conhecemos o evangelho verdadeiro, iremos